Então, vamos lá. Na última aula, eu deixei uma atividade no final da aula sobre a disciplina, né, sobre a matéria que a gente tinha estudado. E aí eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ver qual que é a conclusão. Deixa eu só ver quem está para entrar aqui. Então, vamos lá para a questão da última aula. A Constituição da República de 88 estabeleceu 3 instrumentos de planejamento e orçamento. Sobre esses instrumentos, é incorreto afirmar que... Então, a gente tem que achar a alternativa incorreta. Alternativa A. A Lei Orçamentária Anual é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. B. O Plano Plurianual deverá estabelecer os programas de duração continuada. C. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de conexão entre o PPA e o orçamento anual. E D. O Plano Plurianual tem vigência de 4 anos, iniciando-se no primeiro exercício do mandato do chefe do Poder Executivo. Ó, tô vendo que tá sendo unânime, né? Tá todo mundo achando que a alternativa incorreta é a alternativa D. E, mais uma vez, vocês acertaram a resposta. De fato, a alternativa que está incorreta é a alternativa D, que fala que o plano plurianual tem vigência de 4 anos, iniciando-se no primeiro exercício do mandato do chefe do Poder Executivo. Porque, como a gente viu na última aula, embora o plano plurianual, de fato, ele possua 4 anos de duração, a vigência dele não é coincidente com o mandato. Sempre no primeiro ano do mandato de um presidente, de um chefe, né, do Poder Executivo, vai viger um plano plurianual do período anterior. Então, é isso que está aqui nessa imagem, para a gente não esquecer. Eu vou voltar lá na questão, só para a gente reforçar, então, que a lei orçamentária anual, como nós vimos, é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, como todas as leis orçamentárias que nós estudamos. O plano plurianual ele vai estabelecer os programas de duração continuada, que é um plano de planejamento de médio prazo, né, que tem, como a gente viu, 4 anos de duração. E que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela é um instrumento de conexão, né, entre o plano plurianual, que é o PPA, e o orçamento anual, que é a LOA. Vocês acertaram aí? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Aí aqui está a justificativa da questão. Eu peço que, quando vocês estiverem estudando para a prova, vocês façam uma revisão nessas questões que nós vimos, que eu vou priorizar, vou trazer na prova algumas dessas questões aí. Então, quem já tiver com esse conhecimento fresco na cabeça vai tá melhor. Então, vocês deem atenção, dá uma revisadinha nessas questões que a gente sempre traz no início da aula. Bom, como eu falei aqui, eu vou só retomar um pouquinho da nossa última aula para ser bem uma introdução para a aula de hoje mesmo, para a gente entender o raciocínio. Como nós vimos na última aula, o orçamento ele é formado por 3 leis orçamentárias, então o plano plurianual, que é a lei mais genérica, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei intermediária de conexão entre os dois, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Eu gosto de trazer essa imagem porque ela traz realmente essa ideia de conexão entre os 3, né? E como a gente viu na última aula, embora não exista uma hierarquia formal entre as leis orçamentárias, existe uma hierarquia de conteúdo, que significa que nenhuma disposição das leis, por exemplo, lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias, pode ser contrária ao plano plurianual. Então, há uma conexão, uma harmonia entre essas leis orçamentárias existentes no nosso ordenamento jurídico. Acho que alguém está querendo entrar. Aqui eu trouxe um resumão, né? O plano plurianual, ele traz diretrizes, objetivos e metas, é uma legislação que vai tratar de programas de duração continuada, e ele possui vigência de 4 anos, então é um planejamento de médio prazo do governo. Como a gente viu na atividade, o plano plurianual, embora ele tenha 4 anos, ele não coincide com o mandato do governo.
no primeiro ano do mandato sempre vai viger o plano plurianual do mandato anterior. E essa é a ideia de trazer continuidade para os planos, né, para a atuação da administração pública. A segunda lei que nós temos é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é um instrumento de conexão, ela vai pegar o que tem de importante nesse planejamento de 4 anos e vai especificar para o próximo exercício financeiro. Então, ela vai dizer como que a lei orçamentária anual ela tem que ser elaborada. E a gente viu também que a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é 1 ano e um pouquinho, ela não tem uma vigência certa, né? Porque ela é publicada exatamente para que se possa elaborar a lei orçamentária anual. Então, ela tem uma duração, embora ela trate de um exercício específico, a vigência dela em si é 1 ano e um pouquinho, ela é uma lei que tem um pouco mais de 1 ano de vigência. E temos a lei orçamentária anual, que é a lei do orçamento propriamente dito, e ela estima as receitas e fixa as despesas. É lá que, como nós vimos, vão estar tratados os valores, né? Quanto que vai ser arrecadado, quanto que vai ser gasto. E a vigência da lei orçamentária anual é de 1 ano, que como nós vimos no Brasil, né, que é o exercício financeiro, coincide com o ano civil. Então, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Na última aula também nós vimos o ciclo orçamentário. O que é o ciclo orçamentário? É como as leis são essas leis que nós estudamos, as leis orçamentárias, como se dá todo o trâmite delas, né? Desde a verificação de uma necessidade pública até a discussão e quando se coloca na lei orçamentária aquela necessidade, aquela despesa, quando ela é executada e, por fim, o controle e a avaliação daquela despesa pública. Para a aula de hoje e para o nosso trabalho de hoje, a gente vai focar nessa parte aqui, que é a parte de execução. Como nós estudamos, na última aula nós estudamos mais a parte de elaboração, que nós vimos que é de competência do Poder Executivo. Depois, há uma parte de discussão da lei, que ocorre no âmbito do Poder Legislativo. E quando essa lei orçamentária ela é aprovada, ela vai ser, então, executada. E aí, para a nossa matéria de hoje, e que vai ser também o tema do nosso trabalho, existe uma questão muito relevante, que é a seguinte: a gente viu que um dos princípios fundamentais é o princípio da programação, que o planejamento do orçamento público ele é extremamente relevante. Só que, como a gente sabe, a realidade ela é mutável, né? Não necessariamente a gente não consegue prever tudo, várias coisas acontecem no decorrer do exercício financeiro. Então, embora a lei orçamentária ela seja publicada para viger, né, para tratar de todo o exercício financeiro, o que acontece no decorrer dessa execução é que muitas vezes essa lei precisa ser alterada. E como nós vimos, um dos princípios fundamentais também do orçamento público é o princípio da legalidade, que todas as despesas elas têm que estar previstas na lei orçamentária. E o orçamento em si, ele possui todo um processo de aprovação. Então, ele também possui um processo importante de alteração. Né? Quando a gente verifica, então, uma questão fática, há todo um processo específico para poder alterar esse orçamento. A gente tem que permitir essa alteração do orçamento para que a administração, para que o gestor público ele não fique engessado, né? Ele possa garantir o melhor interesse público, e o interesse público ele é mutável de acordo com a realidade. Mas, por outro lado, se a gente permitir as alterações de forma ampla, todo aquele processo que a gente estudou orçamentário, tudo que a gente viu vai por água abaixo, todos os princípios. Porque se há um planejamento, se há todo um estudo... Desculpe interromper, tem colegas dizendo que está pedindo para entrar. Tá. Tá, joia. Nossa. Tá, joia. Obrigada, Ken. Não fez o barulhinho aqui para mim, não. Deixa eu ver se está todo mundo. Pronto.
Obrigada, tá, Kenny? Aqui, para mim não apareceu o barulhinho, e como fica fechado o Google Meet, eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu não sei o que acontece, tem hora que realmente ele não dá esse alarmezinho do som. Isso às vezes acontece. Não, mas tá, joia. Então, como eu estava explicando, durante a execução orçamentária é possível que ocorram alterações, né, novas demandas da administração, e a gente precisa alterar o orçamento público, mas, por outro lado, a gente não pode alterar de qualquer forma, né, alterar totalmente, porque senão desnatura tudo que foi feito, tudo que foi planejado, e aí não adianta de nada a gente ter todo um processo orçamentário, ter um ciclo orçamentário, todos os princípios que nós estudamos, se quando chegar na execução, a administração puder fazer o que quiser. Então, há essa possibilidade de alteração, mas ela é condicionada e ela tem todo um processo para acontecer, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, hoje nós vamos tratar dos créditos adicionais. São créditos adicionais porque existem os créditos normais, né, que estão previstos no orçamento, que são os créditos orçamentários mesmo, que já estão lá previstos. Então, a lei orçamentária prevê que a administração pode realizar determinada despesa. Mas aí pode ser que no decorrer do exercício financeiro, verifique a necessidade de novas dotações orçamentárias para outros programas, por exemplo, que não estavam previstos. Então, existem os chamados créditos adicionais. A gente vai ver a importância deles agora. O contexto, né, para entender a importância e a relevância de se estudar os créditos adicionais, foi como eu disse, que todas as despesas precisam estar previstas na legislação orçamentária. Então, todas as despesas, para que elas possam ser executadas, elas têm que estar previstas na lei orçamentária anual. Mas como a gente falou, a realidade ela é mutável, ela é dinâmica, e pode ser que no momento da execução haja essa necessidade de alteração do orçamento. E essa alteração, como eu acabei de dizer, ela se submete às regras específicas que a gente vai ver agora. Então, a lei orçamentária, ela tem os créditos orçamentários que estão previstos lá no orçamento para ser destinados no período de um ano, mas pode ser que ocorra a necessidade de ajustes nessa lei, e aí será preciso, então, a utilização dos chamados créditos adicionais. Aqui eu trouxe essa imagem, que é meio que aquelas coisas que a gente vê na internet, né? Expectativa, realidade. Quando fazem a lei orçamentária, tem-se uma expectativa do que vai ser necessário. E aí depois o que a gente vê na realidade é que vem o orçamento que estava previsto, mas vem outros créditos adicionais também, que nós vamos estudar, que são suplementares, especiais e extraordinários. Então, a ideia é que o orçamento pudesse ser totalmente previsto, mas na realidade a gente sabe que isso é impossível de acontecer. E aí, nesses créditos que são adicionados ao orçamento, os créditos adicionais, existem 3 espécies, né? O gênero crédito adicional ou créditos adicionais, são esses novos créditos que são inseridos ao longo da execução orçamentária. Nós temos 3 hipóteses, 3 espécies de créditos adicionais. E a gente vai entender a utilização de cada um deles. Temos os créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários. O primeiro deles, que nós vamos estudar, é o crédito suplementar. Como o próprio nome já indica, né, então é legal pegar o nome como parâmetro para a gente ter noção do que se trata. É um crédito que ele vem quando já existe uma dotação, já existe aquela despesa no orçamento, mas o valor que foi destinado para a despesa ele é insuficiente para o que a administração precisa. Então, é preciso reforçar uma dotação que já existe. É uma alteração apenas no valor dessa dotação. E aí, essa alteração, ela tem que ser previamente por lei, mas pode ocorrer por meio da própria lei orçamentária anual, a gente vai ver daqui a pouquinho como que funciona. E esses créditos suplementares, depois de autorizados por lei, eles são abertos por meio de decreto do chefe do executivo. E é importante aqui nos créditos suplementares que quando a administração
ela alterar o orçamento para acrescentar um crédito suplementar, ela tem que informar de onde está vindo esse dinheiro, né? Qual vai ser a receita do outro lado, né? Senão fica muito fácil só incluir despesas sem falar de onde que está vindo a receita para fazer face àquela despesa. Então, uma regra importante dos créditos suplementares é essa necessidade de indicar a fonte de recurso. Só para reforçar aqui, como nós vimos, o crédito suplementar é uma alteração quantitativa, que é no valor de uma dotação que já existe. A própria lei orçamentária, ela pode trazer uma autorização para abertura de crédito suplementar. Então, eu trouxe um exemplo aqui da lei orçamentária anual de São Gotardo para o exercício de 2020, que ela traz no artigo 5º a possibilidade de abertura de créditos suplementares até o limite de 5% das despesas fixadas na lei. Então, até esse limite de 5%, fica autorizado que o Poder Executivo, mediante decreto, realize esses créditos suplementares. Então, não precisa, nesse caso, de uma nova lei, de um novo processo no âmbito do Poder Legislativo. Aqui é como se o próprio Poder Legislativo já tivesse autorizado. Olha, você tem até 5% para alterar. Esse limite de 5%, ele é variável, tá, pessoal? Isso aqui não é uma regra. A legislação apenas permite que, por meio de crédito suplementar, por meio da lei orçamentária anual, você fixe o limite, mas cada poder público pode fazer de acordo com o que entende. Os tribunais de contas, eles têm dito que esse percentual não pode ser elevado, porque tem casos, por exemplo, que já se colocou que poderia suplementar até 100% do orçamento. Então, se altera tudo completamente e desnatura, né, totalmente essa fase de planejamento do orçamento público. Então, nos créditos suplementares, eles podem ser autorizados diretamente pela lei orçamentária anual. E como eu falei, nos créditos suplementares também tem que ser informado de onde que aquela despesa está vindo, de onde que aquele recurso vai sair. Então, você vai destinar aquela despesa para... vai aumentar um programa que já existe, vai aumentar o valor daquela despesa, mas você tem que informar de onde está vindo. E aí eu trouxe aqui para vocês, eu até acrescentei no slide hoje, porque eu vi no dia, eu estava trabalhando hoje, no meu trabalho, eu vi uma decisão publicada hoje mesmo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nessa decisão, o Tribunal de Contas fala que a abertura de créditos suplementares, sem essa previsão de onde está vindo o recurso, ela é irregular. Então, o tribunal rejeitou as contas desse gestor. Eu não me lembro qual que é o município, mas é uma decisão que foi publicada hoje. A próxima espécie de crédito adicional que a gente vai estudar é o crédito especial. O crédito especial, ele ocorre quando as despesas não estão previstas no orçamento. Então, aqui não é uma questão de aumentar o valor de uma despesa que já estava prevista. É acrescentar no orçamento uma coisa que não estava prevista. E aí tem que ser por meio de crédito especial. É necessário que exista uma lei, e aí não pode ser a LOA, como no crédito suplementar, tem que ser uma lei própria, autorizando o crédito especial. E depois que acontece essa lei, depois que ocorre essa lei, aí é aberto, o crédito pode ser aberto pelo decreto do chefe do Poder Executivo. E aqui no crédito especial, também há necessidade de indicar de onde que está vindo esses recursos, qual que é a fonte desses recursos públicos. E aí eu coloquei aqui para vocês como destaque, que é uma alteração qualitativa no orçamento, que não é só aumentar um valor de uma dotação que já existia. Aqui se trata de trazer uma nova despesa que não estava prevista de fato no orçamento. E aí, como a gente vê que nesse item 2, que tem que ser autorizado por lei para seguir aquele ciclo orçamentário que nós vimos, né? O orçamento público, ele começa no executivo e passa pelo legislativo. Então, aqui, quando você vai alterar esse orçamento, também tem o mesmo rito, o mesmo procedimento. E aí, foi o que eu trouxe aqui, que sempre, os créditos devem sempre ser autorizados por lei, e aí, depois que eles são autorizados, eles são realizados, eles são abertos mediante decreto do Poder Executivo, mas tem que sempre ter uma lei, e nesse caso não existe, não vale aquela autorização genérica que a gente viu na LOA por créditos suplementares, né? Até 5% o Executivo está liberado a abrir, não pode. Nesse caso tem sempre que passar, e a justificativa é o seguinte, no caso do crédito suplementar, era uma despesa que já estava prevista, já estava programada, ela só estava no valor incorreto.
Aqui não, aqui é um novo programa, está se incluindo um novo tipo de despesa que não estava previsto inicialmente. E o último tipo de crédito, última espécie, né, de crédito adicional que nós vamos estudar é o crédito extraordinário, que a gente escuta muito falar dele, vocês já devem ter ouvido falar dele nos jornais, que o crédito extraordinário ele ocorre no caso de despesas urgentes e imprevisíveis decorrentes de guerra, calamidade ou comoção. Então, é num caso realmente extraordinário, e ele é urgente porque ele não pode nem esperar a próxima lei orçamentária. Então, já tem que alterar essa lei orçamentária de agora, porque você não pode deixar para o ano seguinte. E é uma despesa imprevisível que não dava para ter sido prevista nessa lei orçamentária quando da sua elaboração. E aí a própria lei traz as situações excepcionais, né, quando esse crédito extraordinário ele pode ser utilizado, né, em casos bem extremos de guerra, calamidade ou comoção. E por que esse crédito extraordinário, como o próprio nome indica, né, ele tem que ser em casos extremos? Por que a Constituição, quando ela traz as hipóteses, ela prevê hipóteses bem excepcionais? Porque nesse caso não precisa de autorização legal, não precisa de autorização do Poder Legislativo. O crédito extraordinário ele pode ser aberto diretamente por medida provisória ou por decreto. E aí depois há uma comunicação para o Legislativo. Vocês percebem aqui a distinção? Nos outros casos, a gente via que o crédito ele tinha que passar pelo Poder Legislativo para poder ser aprovado e para poder ser aberto pelo Poder Executivo. E aqui, nesse caso dos créditos extraordinários, o administrador, o chefe do Executivo, ele pode diretamente abrir esses créditos. Ele não pode, pessoal, executar a despesa sem realizar a abertura de crédito extraordinário, que, como a gente viu, não pode realizar despesa que não esteja prevista no orçamento. Mas ele vai criar esse novo crédito e ele vai ser como se ele estivesse incluído no orçamento. E aí, no caso do crédito extraordinário, além dele não precisar passar pelo Poder Legislativo, ele também não vai ser preciso indicar as fontes desses recursos, de onde que estão vindo esses recursos públicos. Então, é um crédito aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque ele é bem diferente dos outros, ele tem as hipóteses específicas de aplicação. Esse tipo de crédito está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição. Eu trouxe aqui para vocês porque é bem importante saber, né, onde que está previsto. E esse artigo ele fala que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. E aí, nesse caso, é importante salientar que o STF já afirmou atendimento de que tem que ser, de fato, justificadas essas demonstradas, né, esses pressupostos. Então, tem que, de fato, existir uma situação de guerra, de comoção interna ou de calamidade pública. E nessa decisão, nessa ação direta de inconstitucionalidade, 4048, a ministra Carmen Lúcia, ela trouxe que imprevisibilidade não é qualquer coisa, né? Então, a gente não pode pegar esse conceito, que é um conceito amplo, e utilizar para qualquer hipótese. Imprevisível é aquilo que não pode ser cogitado pelo administrador público, porque surge de uma maneira arriscada, fora do ordinário. Então, o que ela quer dizer aqui? Que quando da elaboração da lei orçamentária, aquilo não era nem pensável, não era nem pensado pelo administrador, não dava para ele ter previsto. Então, acontece uma situação, uma hipótese excepcional que não era prevista e aí é permitida a abertura de créditos extraordinários. Eu trouxe para vocês também um entendimento do Tribunal de Contas da União, que fala que essa situação, né, essa imprevisibilidade, essa urgência, ela deve ser claramente explicitada. Aqui, no caso do Tribunal de Contas da União, ele estava analisando um crédito extraordinário aberto pelo presidente da República, e aí o Tribunal de Contas decidiu, então, que todos esses critérios, né, que a gente viu, imprevisibilidade, urgência, uma situação excepcional de guerra ou de calamidade, tem que ser justificado na abertura do crédito extraordinário, exatamente para não ficar
uma coisa desenfreada e não poder alterar o orçamento de qualquer forma. Peraí que tem alguém tentando entrar. Mariana. Sim. Qual o artigo da Constituição? 167, parágrafo 3º. E aí, aqui eu trouxe... Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. 167, parágrafo 3º. E aí eu trouxe para vocês um quadrinho de resumo sobre a questão, que é o seguinte, sobre a questão não, sobre o que a gente viu agora na matéria, né? Para a gente diferenciar, para ficar mais fácil. Tratei de 3 tipos de créditos adicionais, então eu trouxe aqui para vocês que o crédito suplementar é um reforço da dotação orçamentária, né? Então já existia aquela dotação, só o valor que foi insuficiente. O crédito especial é para despesas que não tem uma dotação específica, então você está incluindo aquele projeto no orçamento. E o extraordinário é no caso de despesas urgentes e imprevisíveis naquelas hipóteses que a gente viu na legislação. Então, essa é a distinção, todos são espécies de créditos adicionais, que são uma forma, então, da gente alterar o orçamento. Tão relevante quanto estudar como o orçamento é feito, é a gente estudar como ele pode ser alterado. Porque, como a gente viu aqui, dependendo do que aconteceu, se altera todo o orçamento e tudo que a gente estudou vai por água abaixo, né? Toda a elaboração pode ir por água abaixo. Sim? Então, no caso do crédito suplementar e o especial, aí nesse caso desses dois, ele tem que ter anulação da dotação orçamentária, né? Na fonte, né? Isso, ele tem que estar previsto. No caso extraordinário já não precisa, ele isso, tem né? que estar previsto. Exatamente. No caso do suplementar de especial, a administração ela tem que trazer, junto com a previsão do crédito, acho que está dando Estou falando e está repetindo aqui, acho que porque o microfone está Aqui, como a gente viu nos créditos suplementar especial, a administração ela tem que prever, dizer de onde está vindo aquele valor. Então, uma das formas é a anulação de dotação mesmo. E depende do legislativo em todos os dois, exceto no extraordinário, não é isso? Repete, ficou baixo no final da pergunta. O suplementar especial depende de autorização legislativa e o extraordinário não, né? No caso, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Bom, pessoal, e aí antes do nosso trabalho, eu quero só trazer um tema rápido para vocês, que é mais um tópico sobre orçamento. A gente está terminando essa parte de orçamento, que é sobre a existência extremamente importante do chamado orçamento participativo. O que é isso? O orçamento participativo nada mais é do que uma consulta prévia à população para analisar como que a população quer gastar, como que ela quer realizar aquele gasto público. Então, é um instrumento de participação ativa do cidadão. E como a gente vê, a elaboração do orçamento se dá por meio da participação indireta, né? Que a gente elege nossos representantes, tanto do executivo quanto do poder legislativo, e esses representantes que vão elaborar o nosso orçamento. Mas aqui no orçamento participativo, eles destinam, né, uma parcela do orçamento e a própria população decide. É legal, é muito legal esse instrumento. Eu trouxe até um exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, do município de Belo Horizonte, que de lá ocorre desde 94, então tem bastante tempo. E traz para o cidadão um pouco do peso do que também é ser gestor público, né? Porque, às vezes, o gestor tem várias demandas e não tem dinheiro suficiente, não consegue realizar todas aquelas demandas. Então, traz os projetos para a população local e ela escolhe, né, qual projeto é prioritário. Os próprios cidadãos, eles vão decidir como que vai ser a alocação orçamentária.
É importante falar que, nesse caso aqui do orçamento participativo, ele ocorre lá no momento da elaboração, que é uma fase, que é na fase que está no Poder Executivo. Os cidadãos, nós, como, né, cidadãos, a gente não pode elaborar uma lei orçamentária e enviar para o Poder Legislativo. A gente não pode fazer isso. Porque, como a gente viu, a competência para elaborar a lei orçamentária é do Poder Executivo. Então, enquanto o Poder Executivo, o chefe do Executivo, né, enquanto eles estão planejando e elaborando o orçamento, pode ser consultar a população. E aí, nesse momento de elaboração, nessa primeira fase, depois eles consolida e envia, então, para o Poder Legislativo. Também, a gente tem que tratar que no orçamento participativo, embora ele seja um instrumento extremamente relevante, ele não obriga o gestor público, né? Consulta a população, que a população decidir, não vincula o administrador público. Mas é claro, né, pessoal, que para ele decidir de forma contrária, ele vai ter que motivar, ele vai ter que justificar, às vezes tem questões técnicas em determinado projeto que não é possível concluir. E eu trouxe um exemplo para vocês de orçamento participativo lá em Belo Horizonte, que eles, para mim, foi um exemplo que me chamou muita atenção, porque eu morava perto dessa praça, chama Praça Raul Soares. Ela é bem na região central de BH. E era uma praça, assim, de muita droga, né? Era um lugar que, sabe quando você está passando perto, você até atravessa a rua e vai pelo passeio porque você está com medo de passar? E aí, por meio do orçamento participativo, eles decidiram, né, mediante a opinião da população, revitalizar a Praça Raul Soares. Então, ela ficou bem bonita, tem uma fonte no meio, pela foto dá para ver que ela está bem organizadinha, assim, e ela tem sido mantida. Então, só para trazer um exemplo, quando vocês passarem lá por essa Praça Raul Soares, lá em Belo Horizonte, vocês vão lembrar da nossa disciplina sobre orçamento participativo. Tem que tomar só cuidado para não ficar tonto se você perder a saída. É isso mesmo, Kenny, que ela é bem cheia de caminhos, assim. Mas é isso, pessoal.